Está no ar mais um capítulo, mais um episódio dessa trajetória chamada Conexão Famílias Atípicas. E hoje a gente vai trazer um tema muito interessante, que é a comunicação para as pessoas que não escutam, que têm a deficiência auditiva. Olha que tema rico. Fica com a gente, porque hoje está aqui para falar desse tema a Débora Oliveira de Melo Rício. Ela é professora de Libras, ela é mediadora judicial, intérprete juramentada do Tribunal da Justiça e do TRF2, Superior Tribunal Federal, e mais algumas especializações. E ela faz parte de algumas associações de surdos. Eu estou falando de surdos porque ela disse que a maneira correta de falar é assim, ok? Ela é mãe de 3 PCDs, gente. 3. A Samara, que tem 18 anos, que vai nos auxiliar também nesse podcast, vai ser uma surpresa. O Samuel, que tem 9 anos, e o Noah, que tem 4 anos. Olá, Débora. Antes eu tenho que fazer o dever de casa. Eu sou Milva Campos, tenho 1,72 m, tenho os cabelos com luzes, né? Então quase fico loira. Cada hora eu falo uma coisa. Eu estou vestida com um casaquinho colorido, assim, com umas em tons cinza e mostarda, um corpete cinza e uma calça de algodão bem larga, cinza também. Agora é a sua vez, Débora, a palavra é com você. Boa tarde, Milva. Boa tarde a todas as mães atípicas. É uma honra muito grande estar aqui. Sim. Agradeço. Bom, meu nome é Débora Rício. Irei fazer a audiodescrição. Esse é o sinal de audiodescrição. Eu tenho 1,60 m, sou morena, cabelos pretos na altura do tórax. Estou vestida com um vestido com as mangas pretas em tule transparente e uma estampa preta com bolinhas brancas. O sapato branco com a pontinha preta. Toda combinando, e com batom vermelho lindíssimo. E com os cílios também mais bonitos ainda. Mas Obrigada. Vamos começar. Débora, primeiro, é claro, né, minha curiosidade, como teve início a tua história com a língua brasileira de sinais, que é Libra? Isso. Milva, o meu pai, sempre que voltava de viagem, porque ele era soldador e chapeador de navios. Sim. Então ele ficava 6 meses, 1 ano, às vezes ia para Aracaju. Então quando ele voltava, ele trazia aquelas balinhas, acho que o nome era Kelsey, umas pequenininhas assim que vinham em tiras. Sim. E aí com o alfabeto daquela época nem se falava em língua, né? Se falava mais em linguagem, mas os sinais das mãos. E ele falava: filho, eu quero que você aprenda. E aquilo ali para mim era algo que eu me dedicava para quando ele voltasse eu poder mostrar que eu estava aprendendo os sinais. Mas ele tinha algum problema auditivo? Ele não falou logo de início, mas eu percebia, porque às vezes ele ficava de costas e eu chamava e ele não ouvia. Eu tinha que tocar nele para ele poder virar. Por conta do trabalho, que é muita chapa de ferro, nem sempre eles usam um protetor auricular. Então ele tinha perfuração timpâmica, né? Que aí dá um gráfico assim aberto. E ficou deficiente auditivo. Por isso o interesse dele que eu aprendesse Libras. Para se comunicar com ele. Para me comunicar. História bonita. E qual é a diferença da Libras para o português? E aí, dentro desse viés, eu queria que você falasse também sobre o batismo, porque dentro dessa forma de comunicação tem o batismo, né? Perfeito. E qual é o seu? Depois eu te conto o meu. Vai. Tá bom. Então, o português é uma língua que nós ouvimos, ela é oral auditiva. Então, a língua, ela perpassa pela cultura e pela cognição. Nós gostamos de ouvir música, nós conseguimos abstrair o que está bem inerente, o que não está à mostra, né? Por exemplo, na língua portuguesa nós falamos assim: água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Sim. E nós conseguimos perceber que, mesmo tendo dificuldades, persista que você vai alcançar o seu objetivo. Na língua de sinais, nós não temos o conduto auditivo.
Então, como a língua perpassa pela cultura, se eu falar para um surdo em Libras, usando a estrutura do português, água mole, pedra dura, o surdo não vai entender nada. Para eu fazer a tradução da língua fonte para a língua de sinais, eu preciso falar. Se você tem dificuldades, continue tentando, continue lutando. Então, essa é a diferença, que a língua portuguesa é constituída culturalmente, a língua de sinais também. Logo, o surdo não escuta, então eu preciso dar uma língua que é completamente visual. O feedback do surdo é visual. Essa que é a diferença. O português é uma língua que ouvimos e a Libras é uma língua que nós vemos. Muito interessante isso. E aí, dentro desse olhar aí para a questão das pessoas que trabalham com isso, que têm isso como uma realidade cotidiana, qual a importância de uma boa formação? Por exemplo, você atua como tradutora, como intérprete, né? Acho que os nomes são. Ah, peraí, mas antes você esqueceu de me falar do batismo. Não vou fugir, não, senão eu vou levar uma bronca. Vamos lá. Tem batismo? Como é que é isso, os batismos de Libras? Ah, perfeito, Milva. Sim. O batismo de Libras é uma característica que a pessoa surda vai perceber em você. Algo que é recorrente ou algum sinal que possa estar no rosto, alguma característica bem expressiva. O meu sinal é o D, assim, De Débora? nos cílios. Perfeito, de Débora nos cílios. E o seu sinal, Milva? O meu sinal é esse aqui, ó. Porque quando eu cantava lá assim. na Igreja Católica, eu cantei há algum tempo, eu amo cantar, e foi o lugar onde eu consegui cantar, tinha uma pastoral voltada para as pessoas com deficiência auditiva, dos surdos, né? E aí eles reparavam porque eu mexia muito o microfone, porque eu falo muito com as mãos. Então ficou isso. Muito legal, né? Entendi, muito bonito, parabéns. Então todos eles têm? Todos nós. Você também faz parte dessa comunidade Sim, é verdade, surda. todos nós somos. Tanto é que você tem até o seu batismo, né? Seu sinal. Isso. Todos nós temos, sim, o nosso sinal. Ai, que bom. Adorei me sentir incluída. Agora sim. Então, já que a gente está falando de tradução e intérprete, porque eu até comentei com você que uma coisa que eu percebi é que não é só os sinais. Tem toda uma gama de emoções que precisa ser traduzida por meio dos sinais e de todo o corpo. E também da questão das expressões faciais, né? Então, eu queria que você falasse sobre a importância de uma boa formação para essa atuação e da responsabilidade também. Isso, perfeito. A importância das expressões faciais, como você muito bem pontuou, assim como todo o movimento do corpo, é porque na língua de sinais ela é composta por 5 parâmetros. Então, se o intérprete ficar assim, sem expressão nenhuma, se ele ficar assim, não vai traduzir para que a pessoa surda ou deficiente auditivo possa compreender. Então, nesse sentido, é muito importante uma qualificação. Antes de querer traduzir por aí, né, para não dar problemas, é importante se aprofundar com a pessoa surda também, com profissionais que vivenciam a acessibilidade diariamente, para que não hajam equívocos. Então, eu faço formações, capacitações e qualificações, inclusive no Tribunal de Justiça também, né? Que é um trabalho muito sério. Nós estamos lidando com vidas, né? Então, eu não posso aprender alguns sinais e colocar a estrutura do português, como a Milva pontuou. Tem toda uma questão de movimentação do corpo, as expressões que precisam combinar, condizer com aquilo que está sendo dito. E qual é o perigo, por exemplo, de uma leitura ou de uma interpretação, né? De uma tradução que não cumpra todos esses requisitos? Qual é o perigo disso? Isso é algo que me é muito caro, né? Porque eu faço parte, sou da comunidade surda, meu pai era deficiente auditivo, eu tenho muitos amigos surdos, meu esposo é surdo. Então, o que ocorre? Quando a pessoa não é proficiente, Milva, não sabe fazer a tradução, nós temos conhecimento de casos que
o intérprete foi lá na delegacia falando que era intérprete, essas formações que tem na internet. Sim. 10 pós-graduações por R$ 30. Aí Sim. comprou, foi lá na delegacia, sendo que ele interpretou tudo errado. Ele entendeu que era o esposo que havia batido na esposa, quando na verdade era o cunhado que bateu na esposa. E como os surdos, como a Milva muito bem pontuou, a questão da diferença da gramática da língua portuguesa para a gramática da língua de sinais. São línguas distintas. Então, o surdo não sabe ler, a maioria deles, não estou falando que todos. Sim. Mas pegou ali aquele RO, ele pensou que realmente o intérprete foi fiel ao que ele estava dizendo, que ela estava relatando. Quando, na verdade, o crime foi imputado a ele. E quem ficou preso foi ele. Nossa. Então, nesse sentido, quando é feita uma denúncia na Maria da Penha, é uma denúncia pública, não tem como você retirar. Isso é muito complicado. É irrevogável, então? Não tem como, Não tem. porque não tem como tirar. Então, para lidar com pessoas surdas, a gente precisa ter muito respeito, né? Quando a gente escreve numa folha, dá para corrigir, dá para amassar, mas uma vida não. Uma vida a gente precisa dar dignidade, respeitar. E antes de tomar qualquer decisão de traduzir, precisa pensar muito bem no que será feito. Porque eu sei que todo mundo precisa trabalhar, mas antes vale a pena se qualificar e ter contato com essa pessoa surda também. Perguntar de fato se foi aquilo mesmo, conversa, porque é algo que não tem como retirar. Tipo, averiguar, né? De forma mais profunda. E não tem uma fiscalização para ver esse tipo de formação? Olha, nós estamos querendo implementar até para... Quando você vai ali, trabalha, recebe até um dinheiro público, né? Tem que ter muito cuidado, tem que ter uma responsabilização administrativa. Não é assim, oba, vou pegar aqui, vou falar que eu sou intérprete, né? Agora está sendo filmado também, então os tradutores aí precisam ter, em primeiro lugar, consciência, humanidade e respeitar a dignidade da pessoa humana, porque incorre em agravamento de penas. Lá no tribunal, eu sou juramentada. A maior parte das audiências, quando eu vou pegar no cartório o processo, eu já vejo ali que houve erro na tradução. Por quê, Milva? Teve uma que eu fui fazer aqui em Niterói. Quando eu vi o RO, nossa, ele entrou na casa e quando o cachorro latiu, ele saiu correndo. Como que ele ouviu o cachorro latir se ele era surdo? E aí, era uma audiência, inclusive, de conciliação. E a pessoa, a vítima, né, porque ficou assim no processo, falava assim, isso é mentira, porque ele não ouve como que ele falou na delegacia que ouve. Aí eu falei, senhores, foi erro da tradução. Inclusive, no registro de ocorrência, estava que o portão estava aberto. Eu falei, senhores, a língua de sinais é visual. O sinal de aberto é assim. Aí eu perguntei para a pessoa surda, o portão estava aberto ou fechado? Aí ele fez, fechado. E ali não estávamos conseguindo dialogar por conta da má tradução, que é crucial até para uma conciliação. Não houve acordo. Por quê? Por conta do erro da tradução. Veja como agrava. Nossa, isso é sério mesmo. Veja como agrava. Então, é isso. É isso. Poxa, isso é sério, gente. E eu acho que talvez nessa demanda, nessa direção, está havendo aí a busca pelo protocolo de atendimento, pela qualificação e capacitação. Isso é um desejo de sanar essa problemática? O que é esse protocolo? Explica para as pessoas. Sim, esse protocolo, ele consiste na pessoa que recebeu esse atendimento, ou surda, deficiente auditiva, pessoa com deficiência, não importa. Essa pessoa que recebeu esse atendimento tem que ter o direito de falar, dar um feedback. Olha, eu fui atendido
Mas isso também faz parte, Milva, de colocar as pessoas com deficiência nesses lugares para poderem avaliar. A minha formação, eu estudei tanto no Instituto, no INES, né, fiz pedagogia bilíngue, quanto na UFRJ, Letras Libras, e as turmas eram mistas, 15 alunos surdos, 15 alunos ouvintes, para nós vivenciarmos como que se dá o aprendizado. Então, tem muitos surdos que são intérpretes. Tem surdos que são intérpretes, engenheiros, pedagogos, doutores. Eles precisam deste lugar para que eles são nativos da língua. Eles precisam avaliar de fato se aquela tradução é proficiente. Então, vamos supor, no Tribunal de Justiça, entre outros espaços, há de se haver uma banca de intérpretes, tradutores, para avaliar, aquele intérprete realmente é proficiente. Aquele dali não, aquele comprou o certificado na internet. R$ 20. E esse protocolo está caminhando, você acha que... Sim, nós estamos nas comissões discutindo exatamente a implementação para que essa pessoa, né, de acordo com a Constituição, que vai falar lá no inciso 5º, que as pessoas com deficiência, elas não podem ser discriminadas, elas têm que ter a dignidade da pessoa humana, elas precisam ser tratadas como nós. Quando nós compramos um serviço ou recebemos um serviço, nós não podemos falar, eu fui atendida, não fui atendida. Vou fazer uma cirurgia, eu dou sempre esse exemplo, vou fazer uma cirurgia de nariz. Fui lá, meu nariz ficou todo torto, o rapaz não era cirurgião, era dentista. Vai ocorrer crime. Porque tem que ter uma responsabilização. Então, esse protocolo é no sentido de que as pessoas, antes de assumir qualquer função, elas tenham essa consciência, né? Ninguém ali está indo ali sem saber o que está fazendo. Isso é seríssimo. Agora a gente falando em protocolo, em documento, aí me veio, dentro da conversa que nós tivemos, você falou assim com muito entusiasmo sobre um projeto do qual você faz parte há algum tempo, que já que a gente está falando de questões de direitos e tal, acho que está envolvido, pelo que você, eu não me lembro bem o que era, mas era da cartilha FIFO e Pipi, Isso, Pipi. que ela sai, acho que no Maio Laranja, né? Isso, perfeito. Maio Laranja. O que acontece, Milva? Parabéns. Esse é um tema que nós precisamos falar. Por que nós precisamos falar? É essencial para o universo atípico. Qual é a mãe que não se preocupa com seus filhos? Inclusive, eu estou em vários grupos onde há mães atípicas, mães de surdos, aqui na cidade do Rio de Janeiro, e a principal preocupação dessas mães é com essa questão mesmo. O Maio Laranja... Oi? Sim, o Maio Laranja, ele envolve o quê? Ele envolve a divulgação específica nesse mês contra o assédio, a exploração sexual infantil. E isso é muito recorrente, principalmente em todas as idades, tá? Pasme. Porque quando o autista teve uma crise, tá lá no CAPSI, nem todas as pessoas que estão ali internadas tomam medicamento. Sim. Então, já começa por aí. Isso vai desde o adulto, que pode sofrer abuso sexual, quanto as crianças. O índice de crianças surdas que sofrem violência sexual, né? E eu fiz, inclusive, um trabalho muito relevante no Tribunal de Justiça no ano passado. Nós recebemos 5 prêmios. Nossa, que legal. O Sejusc do Meyer, aonde foi feita a tradução dessa cartilha FIFO e Pipi. Lá é a diretora e juíza, a doutora Márcia Vidal, que abriu as portas para desenvolver este projeto, né, do Sejusc Meyer, aonde essa cartilha ela mostra o toque do sim e o toque do não. Aonde a criança é uma forma lúdica, pedagógica de ensinar os nossos filhos a dizer o sim e o não, a não ter vergonha, a não ter medo. Isso é importante, precisa ser falado.
Eu vou enviar o link, está no Sejusc Meyer. Ela está traduzida, é uma cartilha que já estava pronta, e eu fiz a tradução por conta dos assédios sexuais e violência que acontece dentro das comunidades com pessoas surdas. Por quê? Esse abuso, ele se dá... Primeiramente, é crime, pedofilia é crime, não há o que ser dito em relação a isso, mas como eles veem assim, é pessoa com deficiência, então o índice ele aumenta nesse sentido dessa superstição, ele não vai falar, ele não vai reportar, sendo que fala sim, porque fala através da linguagem, através de desenhos, o psicólogo consegue identificar se houve abuso ou não. Inclusive, a criança, na mais tenra idade, ela consegue desenhar. Nem se for 3 palitinhos com a cabecinha, assim, uma bolinha, ela desenha. Então, o abuso sexual, ele sempre vai ser identificado. O que nós fazemos são campanhas para conscientização sobre essa temática, que é muito relevante. E existe um protocolo de defesa, por exemplo, assim, para você falar para as mães, ou para as pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo, de como perceber e, de repente, se defender de uma propensa, né, ou, sei lá, de um possível assédio? Como perceber isso? Existe algum gatilho, algum sinal para... Sim, o gatilho é que a criança começa a ficar com medo, começa a ficar triste, começa a não querer dialogar. Existem casos que a criança... eu sou professora, fui professora há muitos anos de educação infantil, das séries iniciais, né? Desde 96, que eu tenho minhas turminhas. Agora já estou na área da graduação, pós-graduação, mestrado. Mas eu fiquei muitos anos. Então, os sinais, a criança fica apática, não quer participar de nada. Às vezes a criança demonstra dor, dependendo do tipo de abuso. Então, são várias situações que os pais precisam ter essa sensibilidade e o diálogo com o filho, porque a comunicação, os animais se comunicam, as abelhas, as formigas. Não é a deficiência que impõe limites. Nós mesmos colocamos limites. Eu não sei falar com meu filho que é surdo. Aprenda língua de sinais. Mas eu não tenho tempo. Tem sim, com certeza. Algum tempinho tem. Mas se não conseguir, tenta pelo menos manter o contato, nem que seja... Não sei, cada um tem uma situação. Um jeito de chegar. Nem que seja um jeito de chegar, para você poder identificar, meu filho está diferente, ele não quer comer, ele não quer ir na casa dessa pessoa. Precisa perceber os sinais. Sim. E quando a gente fala de violência, né, você falou muito para mim durante a nossa conversa sobre as agressões aos PCDs, que são coisas distintas. O abuso, né, que aí nesse caso acho que a abordagem é mais para abuso voltado para a questão sexual, e tem a questão das agressões. Você falou que é muito importante, né, as campanhas informativas e educativas sobre esse assunto. Também é uma recorrência? É uma recorrência. Né? No mês passado, nós tivemos um aluno aqui no Rio de Janeiro, autista, que foi agredido. Como eles são resistentes à dor, no outro dia parece que ele foi encaminhado para o serviço médico, mas não resistiu, acabou vindo a óbito. Isso é muito recorrente. A minha filha, na escola também, já sofreu muita violência. Ela ficava na biblioteca no período do recreio, ela tinha que ficar na biblioteca por conta da violência. O bullying é muito recorrente para as pessoas autistas e com outras deficiências também. E mês passado eu tive problemas, eu tive que trocar o meu filho de escola. Nossa. Porque a professora estava tirando ele de sala, gritava muito com ele, eles têm hipersensibilidade auditiva, e ela gritava, mandava ele ficar em pé, tirava ele, colocava ele de castigo. Então, Milva, as formas de violência, elas são diversas. E é crime contra a pessoa com deficiência, contra qualquer ser humano é crime.
né? Não há quem não saiba que é crime. E, assim, as punições, o Tribunal de Justiça, quero até mandar um abraço para a desembargadora excelentíssima, a doutora Regina Passos, que tem lutado em prol da pessoa com deficiência, não faz da temática apenas uma retórica, mas ela está ali vivenciando. E tudo que é denunciado está sendo apurado. Então, vale a pena a pessoa, os professores, né, que às vezes a mãe precisa de um relatório. São vários tipos de violência, não só diretamente com a pessoa com deficiência, mas às vezes uma professora que não quer entregar um relatório, nem com o pedido do médico, ou como foi meu caso também, que eu sofro muita violência diariamente. Nós, mães atípicas, é 3 leões por dia que nós temos que matar. Então, o médico já havia relatado que ele era autista, meu filho demorou quase 5 anos para ter o laudo médico. Ele já fazia terapia de reabilitação. Quando o médico fez o pedido para a professora fazer um relatório, ela disse que não ia fazer, que não aceitava que meu filho era autista. E aí ela fez um relatório todo ao contrário, falando que ele tinha coordenação motora fina. Assim, com o objetivo mesmo de prejudicar, de atrapalhar ainda mais esse processo. Então, as políticas públicas em relação a essa temática, elas estão ficando mais evidenciadas. Bom. Precisa dessa qualificação, sim, para que os professores saibam que são seres humanos, nós somos humanos, e para que tenham também cuidado, né? Porque ninguém mais está assim, leigo, sem saber das coisas, as mães estão se reunindo, inclusive essa iniciativa, né, da conexão das famílias atípicas aqui da FIBEX é uma iniciativa muito pontual, onde nós conseguimos nos ouvir, né? E é isso. Mas que bom que na contraproposta, né, para a gente não pensar que está tudo, né, porque tem sempre uma luz. O Conexão Famílias Atípicas é uma dessas luzes, a atuação dessa doutora, dessa juíza, né, que está desembargadora, doutora. Aqui no Sejusquimé é a Cláudia Vidal, doutora Márcia Vidal. Ok. E lá no Tribunal de Justiça, a presidente da comissão é a desembargadora Regina Passos. Parabéns ao trabalho da desembargadora Regina Passos. Como pessoas como essa tornam a nossa jornada um pouco mais fácil. Verdade. E também tem, que bom, as redes de apoio, né? As associações que desenvolvem um trabalho que é contrário a tudo isso, que tem como objetivo e como mote a proteção, né? A promoção humana. Então, eu queria que você falasse agora sobre a importância das redes de apoio e do trabalho dessas associações. A rede de apoio, o trabalho das associações, Milva, é fundamental e vital, porque é um oxigênio. Oh, que bonito. É onde nós respiramos, é onde nós somos cuidadas, nós somos recebidas, ouvidas, e tudo isso é muito bom. Parabéns por esse excelente trabalho, parabéns por levar informação de qualidade e de forma que nós conseguimos compreender, conseguimos dialogar, né? Isso é muito importante. Então, as redes de apoio, elas nos recebem, nos ouvem, encaminha nossos filhos, nos dá assim... nos dá o caminho do que fazer, como fazer, e isso é fundamental, é um oxigênio, né? Eu adorei essa definição que as redes de apoio, e parabéns para tantas que já vieram aqui, a FEBEX, né, e todo esse trabalho do Conexão, vocês são oxigênio, olha que coisa bonita, muito bom. Outra coisa, você falou para mim, antes de falar sobre Nada Sobre Nós Sem Nós, eu queria falar que a Débora, ela me indicou um filme, e eu gostaria muito, que eu não consegui concluir, mas até a metade eu já tô louca para chegar em casa e terminar, que fala de uma coisa que é muito séria também, que é o erro de um laudo equivocado, uma criança que é tida como, em primeira instância, ela foi diagnosticada como deficiência mental. Mas no decorrer de 3 anos descobriram que ela era surda. E aí toda essa questão dessa comunidade trazida de uma forma linda, a dor da mãe, o conflito do pai, a aceitação, a imposição de que essa criança oralizasse, né? Então, assim, assistam. Meu Nome é
O seu nome é Jonas. Seu nome é Jonas. Jonas, eu cismei que era John, não sei por quê. Se você quiser falar alguma coisa do filme, fale, que a gente ainda tem um tempinho. Então, agradeço muito ao Alexandre, que é o presidente da Associação de Surdos, que os surdos se reúnem nas associações, Sim. né? É um lugar só deles, onde eles conversam. E ele me indicou este filme. O Seu Nome é Jonas. Esse filme ele é retratado em 1979, logo 100 anos depois que houve a proibição do uso da língua de sinais. Então, até hoje nós vemos isso, Milva, diagnósticos errados, a sociedade pensa que os surdos têm incapacidades. Ele é incapaz, ele não pode. Quando o surdo tem uma vida normal, habilitação, dirigem, viajam, estudam, se formam, têm família. Então, esse filme nós indicamos para que todos os senhores, as senhoras possam estar assistindo de maneira a compreender o que houve, né, que foi a proibição da língua de sinais, e desconstruir esses paradigmas de que a pessoa é incapaz. Não há incapacidade. O que há é falta de oportunidade, a falta de contato, e por isso a importância de ações como essa que a FIBEX está desenvolvendo, juntamente com toda a equipe, com o Mário, com a Milva, de quê? De nos aproximar. E o filme serve para qualquer instância Isso. desse universo. Perfeito. E aí, você citou uma frase: nada sobre nós sem nós. Isso. O que é essa temática? Linda essa frase. Essa temática ela é mundialmente conhecida e nos Estados Unidos são feitas muitas manifestações das pessoas com deficiência. Eu falo, Milva, que são pessoas com persistência. Que bonito. Persistência, porque persistir no mundo desse não é fácil, né? Capacitismo estrutural, desigualdades. Então, pessoas com persistência. Mas a lei está escrita. Tudo bem. Eu também indico Pereira, Diversidades Funcionais. É um artigo que vale a pena a leitura. Diversidades funcionais? Funcionais. É porque ele vai abordar que esse termo deficiência ele foi constituído a partir de pessoas em detrimento de alguns dos sentidos. Então, você é deficiente porque você não tem um braço. Então, é um defeito. É um termo que pejora. É como portador, né? Que não porta nada. Pejora. Pejorou, aí continuam a intolerância religiosa, o preconceito, o capacitismo, a exclusão. E nós não queremos excluir, nós queremos unir. Por isso é importante a leitura desse artigo. E sobre o Nada Sobre Nós Sem Nós, é exatamente isso. As pessoas com deficiência no lugar de fala. Não é que esse lugar seja único e exclusivo. Nós, enquanto estávamos conversando, falamos, a Milva, ela me representa enquanto mãe atípica e nos representa, porque ela se coloca num lugar, ela abre para ter esse contato, essa respeitabilidade, que é o essencial. O que nós queremos? Nós queremos dignidade humana, nós queremos conviver, nós queremos ser aceitos. E isso eu recebi aqui de toda a equipe, esse carinho, esse respeito, esse amor incondicional que, para falar sobre acessibilidade e inclusão, primeiro tem que se amar, senão não funciona, né? E as pessoas com deficiência ou persistência, elas têm esse slogan muito forte, nada sobre nós sem nós. Por quê? Porque se eu for falar sobre preconceito, geralmente na pasta tem uma pessoa negra ou preta. Se eu for falar sobre LGBTQIAs+, geralmente na pasta tem. Então, por que não oportunizar o lugar de fala para essas pessoas com deficiência e estas comunidades que fazem parte? Às vezes eu não sou pessoa com deficiência, mas eu luto, eu estou ali diariamente, estou conhecendo, me aprofundando, e eu sei, eu tenho um olhar diferenciado.
como o seu olhar, né, que você fala. Que foi mudando, né? Mudando até porque quanto mais a gente se aproxima desse universo, Mário, a gente falava hoje que a gente vai se encantando por ele e a gente vai descortinando, porque você começa a andar na rua e vê um monte de gente, né, que está dentro desse lugar, desse universo que você não notava. E é muito bonito, porque esse mundo vai a cada dia ficar mais próximo da gente, né? Porque isso, a própria ONU fala que daqui a alguns anos, eu não sei quantos autistas vão nascer a cada dia. Então a gente precisa se preparar para esse lugar, né? Perfeito. Então é muito legal poder estar tendo essa experiência. Tá bom. Pode continuar. Você quer continuar? Não? Ela ficou emocionada. Gente, que lindo isso. Que eu contei para ela, inclusive, eu não sei se eu já contei, que eu fui atendida por um autista no Banco do Brasil e foi um momento muito bonito. Porque eu acho que a gente precisa, isso que o pessoal está fazendo aqui, a equipe, é muito legal, muito valioso, porque é uma possibilidade da gente se aproximar desse universo que a gente não tinha antes dessa forma, né? E eu consegui ter um olhar de compaixão para uma pessoa que ficou 1h30 para me atender, né? Então, talvez se eu não estivesse aqui nesse lugar, se a gente não estivesse tão se aproximando, eu não ia ter essa paciência, né? Aquilo que você falou, nada sobre nós sem nós. É, exatamente. Por isso que eu falei, você vivencia, vivenciou e esperou o tempo. Né? No Tribunal de Justiça, temos alguns juízes que são atípicos, são autistas. E assim, quando tem palestras, fóruns, eles falam, há momentos que eu preciso me retirar, fico 1, 2 horas. Então, porque ele está se regulando. A minha filha também é assim, ela às vezes para se regular, né? Ela precisa de um tempo maior. E nem sempre as pessoas querem compreender esse tempo. Por isso que parabéns, é isso mesmo, é assim. É assim, passo a passo. Parabéns. Você falou também, ela falou de um tema que eu falei, você acha interessante a gente trazer? Ela falou, acho que é o canabidiol. Que ela disse que ela foi beneficiada com o uso do canabidiol. Conta essa experiência pra gente. Então, meus filhos, eles são nível de suporte 2, eram não verbais, fazendo uso de risperidona, melatonina. Médios alopáticos, né? Alopáticos. E assim, nós sabemos que causam outros efeitos, podem ser prejudiciais a outros órgãos. E o doutor, o neuropediatra que atende meus filhos, passou o canabidiol. Começou com de 20 miligramas, né? E eram 3 gotinhas. Começou com 3, depois foi para 6. Foram aumentando as miligramas. E o canabidiol, eu percebi assim que eles conseguiam... As pessoas falavam assim, eles têm muitas estereotipias. Sim. Continuam as estereotipias. Mas existem momentos que eles conseguem ter uma concentração maior. Não vou falar o nome do medicamento, mas Sim. Que outros medicamentos para concentração que acabam rápido e criam toda aquela questão de dependência, eles conseguiram se concentrar melhor, eles conseguiram prestar mais atenção nas atividades. Então, a equipe multifuncional que acompanha percebeu que houve uma qualidade maior assim, no desenvolvimento das atividades. O canabidiol, para mim, foi maravilhoso. Maravilhoso. Eu gostei muito. Eu, inclusive, fiz vídeos, assim, antes e agora, quando iniciou e continuo fazendo, para mostrar o quanto está sendo bom, está beneficiando eles. Pode falar. Não, você não tem. Então, eu tenho o Legítima Libras, né? Legítima Libras, lá o site www.legitimalibras. E no YouTube, eu não me lembro o nome. Não lembro? É porque eu não colocava muitos vídeos. Acho que é professora Débora Rício. Professora Débora Rício. Sabe dessas coisas. Então, eu sempre fui muito reservada, mas assim, a gente conversa muito nos grupos de mães atípicas, de mães atípicas surdas, né? E aí elas acompanhando ali, e nós estamos lutando aqui para que ele possa ser gratuito. Atualmente ainda não é gratuito, precisa, só se a criança não tiver família, que é o Ministério Público, ele concede. É muito difícil conseguir.
Não, é uma proteína isolada. Ano passado, quando eu recebi a comenda, eu convidei o doutor Marcelo Morales, que é... Você recebeu uma comenda, Débora? Você não Recebi. falou para mim isso. Poxa, olha, já está quase chegando ao fim. Que comenda foi essa, Débora? Ela não contou pra gente. Ah, vamos contar. Fala para mim da comenda. Tem que ser otimizado que está quase Tá bom, terminando. Chiquinha Gonzaga. Olha, Na Câmara aqui do nossa, Rio. essa é uma comenda especial, porque É. Chiquinha Gonzaga, vamos lá. Mas diga, fale aí dessa comenda. Então, é em relação ao trabalho, Seu né? trabalho. Mais de 25 anos na área da educação, atuando com as pessoas surdas, deficientes auditivas, autistas. E aí veio esse reconhecimento que eu dedico a todas as mães atípicas, a todas as crianças com deficiência. Dedico também a Samara, Samuel e ao Noah, que são meus príncipes azuis. Um abraço para eles. Um abraço. Posso mandar um tchau aqui pra Samara? Tchau, Samara. Um abraço, mamãe te ama. Fazer assim, ó, o amor. Mamãe te ama. Então, é isso. E realmente melhora muito. Nós estamos lutando para que tenhamos acesso gratuito, porque vale muito a pena. Esse médico, o doutor Marcelo Morales, Vai tentar trazer ele aqui para conversar. que é da UFRJ e tudo, Pesquisador né? Pesquisador cientista. Fiocruz. É uma proteína isolada. É uma proteína, não é nada assim, é a fumaça, não sei o quê. Não. É uma... Vamos quebrar esses preconceitos. Quebrar esses preconceitos. Débora, já estamos com o tempo estourado. Uma pena, porque você é uma pessoa... aliás, todo mundo que senta aqui é especial. Fala para mim, deixa uma mensagem para as pessoas. E para quem está gostando, antes de você deixar essa mensagem, eu queria pedir, você está gostando do conteúdo da gente? Você está achando que o trabalho é legal, bem feito, feito com amor? Então, vai lá, curte. Segue a gente, compartilha, divide essa emoção, porque esse universo é cheio de emoção, é cheio de experiência. E ativa as notificações, o sininho, não posso esquecer, né, Mário? Mário tá aqui puxando minha orelha. Mas é isso. No YouTube, Conexão Famílias Atípicas. Conexão Famílias Atípicas. Como é que fala isso para o pessoal? Então, eu faço assim, conexão, que é de unir, né? Conectando, ó. Conectando, criando laços. Forma também aquele símbolo símbolo da eternidade, assim, que é para sempre. Tá vendo? Sim. E atípicas, que esse é o sinal de atípicas. Assim, atípicas. Conexões atípicas. Ai, que bom. Deixa uma mensagem pra gente, Débora. Bom, queria pedir, Milva, para você mandar um abraço para Joelma, da família de autistas, que é uma mamãe atípica surda. Ó, o sinal dela é assim, ó. Assim, ó. Isso, ó. Joelma, isso. abraço para Joelma, você. abraço para você. Gostaria de agradecer a todos, a FIBEX, a Milva, a Mari, toda a equipe, por esta excelente oportunidade de conversarmos, né? Expormos aqui o nosso eu, como nós nos sentimos, como nós gostaríamos de nos sentir. E a mensagem é resiliência. Não deu certo em um lugar, vai para outro. Aquela escola está tratando seu filho mal, pode ir no conselho tutelar, vai na Secretaria de Educação. Eu quero tratamento alternativo, junte-se a nós. Tem um canal através aqui da Conexão de Famílias Atípicas. Não fique sozinhos, né? Nós estamos unidos aqui. Vamos aproveitar esses espaços que estão sendo ofertados. Nós estamos aqui, não é, Milva? É isso. Então, um forte abraço a todos. Eu quero agradecer a participação da Débora Riss, foi muito emocionante, muito bom. Quero agradecer também ao Rodrigo, Rodrigo, o olhar obrigada. sensível que fica aí atrás das câmeras, mas que tem uma percepção também muito especial para conseguir pegar as imagens da forma mais detalhada. Quero agradecer a sua companhia, junte-se a nós, venha assistir os nossos episódios e no próximo estaremos aqui sempre com bom conteúdo para vocês, elaborado com muita responsabilidade e muito amor. Até o próximo.